Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Vamos utilizar o HT Instrument G3 da Macrotest. Vamos fazer hoje dois testes importantes: teste de continuidade e teste de resistência de isolamento dos condutores. Eu tenho aqui o teste de continuidade, eu posso fazer o teste de continuidade aqui. Setei aqui, olha, a resistência de continuidade 2 ohms. Se der menor do que 2 ohms, o equipamento vai me acusar com sinal positivo. Essa é a forma de eu executar o teste de continuidade. O outro teste que nós vamos fazer na aula de hoje, que é aqui no canal da Universidade da Elétrica, você recebe treinamento e identificação de várias instrumentações modernas e novas que podem te ajudar e te auxiliar em seus ensaios de instalações elétricas. O outro ponto que nós vamos fazer no experimento, no quadro elétrico, é a medição da resistência de isolamento, que é aqui que eu faço a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar que a resistência tem que ser maior ou igual a 0,25 mega-ohms, que está definido pela NBR 5410. Todos esses dois testes que nós vamos executar hoje aqui no laboratório são testes estabelecidos pela NBR 5410. Então, através desse instrumento aqui, nós conseguimos fazer vários testes. E hoje eu vou apresentar para vocês o teste de continuidade de condutores e o teste da resistência de isolamento. Todos os dois testes são exigidos nas instalações elétricas. A NBR 5410, ela diz o seguinte: uma instalação elétrica nova ou reformada, antes da sua entrada em operação, devem ser feitos testes e ensaios. Na verdade, fazer os ensaios. E dois dos ensaios que eu vou apresentar hoje é o teste de continuidade e o teste de resistência de isolamento. Ok? Então vamos agora no nosso painel elétrico fazer esses testes. Vamos fazer agora dois testes muito importantes, recomendados pela NBR 5410, antes que uma instalação elétrica ou reforma de uma instalação elétrica entre em operação. Temos que efetuar alguns ensaios. Vou mostrar dois ensaios exigidos pela 5410, fazendo uso do Macrotest G3. O Macrotest já está posicionado, configurado para medir a resistência de isolamento. Vou medir a resistência de isolamento do barramento de neutro para o circuito de iluminação. Todo esse ensaio deve ser efetuado com a instalação elétrica desligada. Eu já providenciei, vocês podem observar, já providenciei, a instalação elétrica está completamente toda desligada, como está aqui. Então, eu tenho aqui o barramento de neutro, coloquei a garra nele, vou medir o isolamento do neutro para o circuito de iluminação onde está aqui. Essa resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,25 mega-ohms. Tá? Por quê? Porque o instrumento está configurado para injetar uma tensão de 250 volts. Então, vamos fazer o teste agora. Vou pegar aqui o instrumento, a sonda do instrumento, tá? Vou posicionar lá no circuito de iluminação, na fase do circuito de iluminação. Então, vou estar testando o isolamento entre o neutro e a fase. Olha lá, vou startar o teste. O teste deu ok. Por quê? A resistência de isolamento entre o barramento de neutro e o condutor de fase do meu circuito de iluminação deu maior do que 499 mega-ohms. Ou seja, instalação elétrica quanto a isolamento, nesse primeiro teste, fase do circuito de iluminação com neutro, tem um isolamento adequado. Agora vamos fazer o teste de continuidade. Para fazer o teste de continuidade, eu vou mudar a configuração do equipamento. Vou colocar aqui a configuração de continuidade. Olha, está na posição de continuidade para fazer o teste de continuidade. Setei a resistência de continuidade, tem que ser menor do que 2 ohms, que é um valor adequado, e vou executar o teste. Vou fazer o teste de continuidade entre um condutor de neutro e o outro condutor de neutro da instalação elétrica. Então, vocês podem observar que eu já estou ali no meu barramento de neutro,
Agora eu vou identificar o neutro na minha tomada e vou fazer o teste de continuidade, tá? Então vou pegar uma tomada aqui, vocês podem observar, eu vou colocar nessa tomada, vou descobrir aqui o neutro na tomada, né? E vou executar o teste de continuidade. Opa! Vou colocar na tomada, deixa eu configurar aqui. Vou colocar na tomada, no neutro da tomada. Vamos agora fazer o teste de continuidade, só para mostrar como é que funciona o teste de continuidade. Está configurado para fazer o teste de continuidade, ou instrumentação, a resistência tem que ser menor ou igual a 2 ohms. Então eu vou testar do barramento de neutro para o condutor de neutro do circuito de iluminação. Então vocês vão ver eu fazer a conexão aqui, olha, no circuito de neutro, vou pegar no neutro aqui, tá? E aqui está ligado no barramento de neutro. Será que tem continuidade? Olha lá a continuidade, veja vocês. Olha lá, ok. Continuidade entre o condutor do barramento de neutro e o neutro, ok. Ou seja, atende a NBR 5410 e existe continuidade. O teste de continuidade, assim como o teste de resistência e de isolamento, ele é feito entre todos os condutores. Pessoal, fiquem ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica. Então, pessoal, vamos à nossa aula. É uma aula onde eu vou mostrar para vocês como se faz um teste profissional do disjuntor que protege contra choques elétricos, que é o disjuntor DR. Esse disjuntor, ele deve ter, pela NBR 5410, ele deve ter uma sensibilidade de 30 mA. O dispositivo que vai ser utilizado, o equipamento, na verdade, que vai ser utilizado para teste, é o Macrotest G3, que já está com a sua garra posicionado no ponto onde vamos efetuar os testes. O HT Instrument, que é o Macrotest G3, ele está posicionado e eu vou startar o teste. Esse teste permite verificar qual é o valor da corrente que o DR desarma e qual é o seu tempo de desarme. O seu tempo de desarme tem que ser menor do que 200 milissegundos, né? E a corrente deve ser menor do que 30 mA seu desarme. Quando a gente starta o teste aqui, vocês vão observar, né? O dispositivo está efetuando o teste. Ó, vocês podem observar que o disjuntor DR desarmou para uma corrente de 22,5 mA e um tempo de 25 milissegundos. Ou seja, esse DR está em condições adequadas, respeitando a norma técnica. Esse teste permite vocês avaliarem o tempo exato e a corrente necessária para desarmar esse DR, que tem que ser uma corrente menor do que 30 mA. Pessoal, eu estou fazendo o mesmo teste agora do DR, só que eu estou utilizando esse DR, o teste do DR, numa tomada de uso específico. Imagine que essa tomadinha aqui, que eu coloquei para vocês, fosse o do chuveiro. Então o chuveiro tem que ter a proteção contra choque elétrico, o DR. Então eu vou realizar o teste agora no painel, a partir desse ponto aqui onde a garra está conectada do instrumento Macrotest G3. Então o Macrotest está posicionado, eu vou startar o teste e nós vamos observar o tempo de disparo e a corrente necessária para disparar. Olha, vocês podem observar que o DR disparou com uma corrente de 16,5 mA em um tempo de 20 milissegundos. Então eu testei aí, por exemplo, o DR do chuveiro fazendo o desarme. Então ele está em conformidade com a NBR 5410. E outra coisa, todo esse teste é realizado em conformidade
com a NBR 5410. Então, pessoal, nós vamos fazer o teste usando o macroteste, o teste de curto-circuito. Qual é o nível da corrente de curto-circuito medida aqui pelo instrumento macroteste G3. Nós vamos testar esse disjuntor, é um disjuntor de 160 amperes de caixa moldada e a corrente nominal de curto-circuito dele é 25 kA. Nós colocamos aqui no borne do terra e no borne aqui da fase. Eu vou fazer o teste de curto-circuito linha a linha. Então aqui vocês podem observar que detectou a corrente. Agora vamos startar o teste aqui. Vamos startar o teste. Só um minutinho. Eu vou startar o teste. Aqui a corrente de curto-circuito que o equipamento registrou, 5,3 kA e impedância 0,09. Aqui está tudo ok, por quê? Porque a corrente, a capacidade de interrupção de curto-circuito desse disjuntor é 25 kA. Então aqui o instrumento mediu 5,3, então o teste de curto-circuito está ok. Assim a gente finaliza essa aula de teste de corrente de curto-circuito.